Olá, agradeço pela tua conexão no Tendências Globais. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Apocalipse e hoje nós vamos ver o estudo número 7, que é o capítulo 6 de Apocalipse. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no capítulo 6 para você acompanhar os apontamentos que nós vamos fazer de cada versículo. E você acompanha na sua Bíblia para a gente ganhar tempo, porque eu só vou fazer alguns apontamentos para a gente não gastar muito tempo, ok? Versículo número 1. Primeira coisa que nós devemos deixar claro: Jesus Cristo glorificado é o único digno de tomar o rolo das mãos de Deus e abrir os selos. Ponto. Isso é muito importante. Outra coisa que tem que ficar clara para nós: quando o Senhor Jesus Cristo rompe cada selo, é Ele que está trazendo julgamento sobre os moradores da terra. Isso envolvendo aquele período que nós chamamos o Dia do Senhor, a 70ª semana de Daniel, a tribulação de 7 anos. Jesus é quem abre os selos e dá início aos julgamentos. E desde o primeiro selo, que é rompido, o julgamento já começa. Porque algumas linhas escatológicas têm um outro tipo de abordagem, mas que não tem consistência com aquilo que a Bíblia coloca e aquilo que João coloca claramente. Eu tenho que distorcer o sentido da palavra para encaixar a minha escatologia ou a minha teologia. E não é assim que funciona. Ok? Então essas duas coisas têm que ficar muito claras para nós. Quando ele abre o primeiro selo, já começa o julgamento. Ok? Isso é muito importante. Outra coisa interessante que eu descobri só agora, fazendo esse estudo, é que o verbo vir, que no original é Ershomai, ele significa uma linha de comando. É como o anjo dando uma ordem: venha! Aí aparece o cavaleiro do cavalo branco. Venha! Aí vem o outro. Venha! Aí vem o outro. É um comando. É diferente da palavra usada referindo-se ao apóstolo João. Olhei e vi. Olhar. Olhar é observar. Venha, Ershomai, no original, significa uma voz de comando. E as nossas traduções em português confundem as duas coisas e a gente não percebe a relevância que a palavra venha tem nesse contexto de julgamento já a partir do primeiro selo. Presta atenção nesse detalhezinho que é muito importante. Então, o cavaleiro é convocado a partir da sala do trono. Jesus abre o primeiro selo e o anjo já diz: venha. Aí vem. É um comando e é no tempo de Deus. Então, Jesus Cristo, a sala do trono, Deus e o Cordeiro de Deus estão no controle dessa cronologia que está prestes a cair sobre os moradores da terra. Então presta bem atenção nessa palavra. Então vi quando, ainda no primeiro versículo, quando ele quebrou o selo. Então é Jesus quem quebra o selo, é ele que é digno, é ele que tem autoridade para fazê-lo. E isso é muito importante. E aí o primeiro selo é o cavalo branco.
E esse cavalo branco, assim, eu vou só fazer uma abordagem rápida por causa do tempo. É o anticristo. Não tem nada a ver com Jesus. Jesus vai vir num cavalo branco, mas está lá em Apocalipse 19. É diferente, o contexto é diferente. Aqui é um cavaleiro que surge da terra. Aqui mesmo. Jesus vem do céu, num cavalo branco acompanhado da igreja glorificada. Mas isso está lá no capítulo 19 de Apocalipse. Então é o anticristo que aparece. Ele monta um cavalo branco, ele tem uma coroa que não é uma coroa real, ele tem um arco na sua mão, mas não tem flechas. Isso mostra que o anticristo surge como quem oferece uma aliança de paz. É assim que ele começa. O arrebatamento traz uma crise enorme na terra. E o anticristo aparece como uma solução de caráter mundial para administrar o caos. E ele vem com a proposta de paz. É assim que começa o engano, a operação do erro. Então, a gente tem que prestar atenção que o comando vem de cima e o cavalo está aqui embaixo. Né? Uma imagem gráfica de um líder que vem trazendo consigo uma proposta de governo mundial. Só que no meio da semana essa coisa vai piorar. Mas nós vamos chegar até lá. Muito bem, ele tinha um arco, mas um arco sem flecha. Isso é importante a gente notar. Não tem guerra. O anticristo não começa com guerra. Ele começa com uma proposta de paz, conforme Paulo diz lá em Tessalonicenses. Só que Paulo diz o seguinte, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Ou seja, abruptamente, rapidamente, repentinamente, a situação muda de um clima de paz para um clima de totalitarismo. A operação do erro. Você acredita na mentira e depois você acaba descobrindo que a mentira é uma proposta diabólica. Saiu vencendo e para vencer. É a proposta dele como líder, um líder de projeção mundial. E ele vai fazer um acordo com muitos, inclusive com Israel. A única coisa que a gente não tem claro hoje é o cenário do desenvolvimento geopolítico dos 10 reis, porque o anticristo vem junto com esse agrupamento de 10 reis. Isso hoje ainda é um cenário que está sendo desenvolvido. Ok? Então não adianta ficar especulando muito, porque você pode cometer erros. O versículo 3 e 4, que já vamos para o segundo selo. O Senhor Jesus novamente rompe o segundo selo e um ser vivente convoca outro cavaleiro. E esse cavaleiro é o do cavalo vermelho. E o vermelho fala de sangue, de guerra, de morte, uma espada grande que vai ser guerras e rumores de guerras para todos os lados. Olha como começa com uma proposta de paz, como quem vai administrar o caos, e daqui a pouco você tem guerras para todo lado. E gente sendo sacrificada através dessa violência do cavalo vermelho. Ok? Olha que a ele foi dado tirar a paz da terra. Ou seja, não faz nada sem a permissão
da sala do trono. Deus está no controle. Deus está apenas trazendo um período de provação sobre os moradores da terra. E isso tem a ver com aquela imagem gráfica que Jesus usou lá em Mateus 24, as dores de parto. É bem típico de uma visão rabínica, da cultura judaica. Dores de parto. Começa de uma forma, vai se intensificando até que você tem o parto. Então é mais ou menos usando essa ilustração. Começa devagar e vai piorando, porque não vai melhorar. Muito bem. Veja bem, lá na profecia de Daniel, capítulo 9, quando ele fala das 70 semanas, ele está falando de um programa de correção, de disciplina de Deus para a nação de Israel. Mas ele será restaurado. É o remanescente que será restaurado e terá permissão para entrar no milênio. A gente não pode perder essas coisas de vista. Mas a tribulação, ela não é nada mais do que um período de prova, de correção, de disciplina. E tem propósitos. Se você ler o capítulo 9, lá a partir do versículo 24 ao versículo 27 de Daniel, você vai ver que tem os propósitos estabelecidos pelo próprio Deus para essa correção. O terceiro selo, envolvendo os versículos 5 e 6. Jesus abre novamente o terceiro selo e aparece o cavalo negro. O negro aqui lembra a morte, porque a guerra traz fome, violência, doença, e isso gera morte. É fome, destruição, pandemia, é consequência de um processo de guerra, de violência. E isso vai levar para uma situação de privação extrema. E ele tem uma balança na mão. Essa balança na mão mostra uma escassez do básico, que é a alimentação. E para você ter uma ideia, nesse período da tribulação, o dinheiro de um dia de trabalho, eu só vou dar o resumo, não vou entrar em detalhes. O dinheiro de um dia de trabalho, que é o denário, dá para comprar só 10% da alimentação básica. Você já imaginou a hiperinflação, a escassez, a carestia que vai estar na Terra nesse período? Eu estou falando do básico, eu não estou falando do supérfluo, daquilo que é luxo. Não, é o trigo e a cevada, é o básico para você se manter vivo. O seu dinheiro de um dia de trabalho vai dar só para comprar 10% da sua necessidade. Vai ser um período terrível. O quarto selo, envolvendo os versículos 7 e 8. O quarto selo é o cavalo pálido, que é o cavalo amarelo esverdeado, que vem da palavra chloros, ou seja, um verde pálido, é cor de defunto, é cor de doença, de pandemia, de mortandade. É o cavalo de cor pálida. Veja bem, Jesus é quem abre o selo, o ser vivente convoca o cavalo aparece e traz essa situação, que é uma situação, o Hades, a morte e o Hades. A morte traz a morte ao corpo, ela requer o corpo, e o Hades recolhe as almas. É esse o sentido gráfico desse cavalo.
E olha a quantidade de pessoas existentes no momento, 1/4 da terra serão mortos. Você sabe quanto significa isso hoje? Se fosse hoje, nós temos aí em torno de 7,8 bilhões de pessoas na Terra, 1/4 disso dá quase 2 bilhões de pessoas. É mais do que 10 vezes a população, ou mais não, é em torno de 10 vezes a população do Brasil. Só os 4 selos, o começo da tribulação já vai ter esse prejuízo. Imagine a intensidade disso, uma coisa que a gente ainda não viu na história da humanidade. O 5º selo está lá em Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 11. E ele abriu o 5º selo. Então, os 4 selos estão relacionados aos cavalos. E aí Jesus abre o selo novamente. E aí João vê as almas daqueles que foram martirizados durante esse período. Foram executados por causa da sua fé. Foram executados pelas forças do anticristo, pela violência que se estabeleceu na terra. Eles foram perseguidos pela palavra, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram acerca de Jesus numa época de domínio totalitário. Eles morreram por causa da sua fé, de fome, de sede, mortos pela guerra, feras, todo tipo de julgamento sobre a terra. É algo terrível. Muito bem, aí eles gritaram alto, ou seja, senso de urgência e de emoção. E eles dizem: ó Senhor soberano, santo e verdadeiro, quanto tempo até que julgues e vingues o nosso sangue? Esses mártires estão conscientes, estão na presença de Deus e estão clamando diante de Deus e do Cordeiro. Quando que o nosso sangue que foi derramado será vingado? Quer dizer, Deus diz a eles: olha, descansem até que se complete o número de outros que serão martirizados ao longo desse período da tribulação. Quase 2 bilhões de pessoas ainda era pouco, tinha um outro número para crescer, para aumentar em função dos julgamentos que viriam, do 6º selo, depois do 7º selo que dá início às trombetas, as taças da ira, ou seja, praticamente se nós fizermos uma conta rápida, 50% da população do planeta. É muita gente. É uma carnificina. Ok, mas não vamos ficar desenvolvendo detalhes para não estourar o nosso tempo. Mas veja bem, essa vingança sobre o sangue derramado dos mártires, eles estão pedindo daqueles que habitam sobre a terra. Aqueles que estão a serviço do anticristo, dos 10 reis, desse começo da tribulação. Porque no meio da tribulação, esse jogo muda. Nós vamos discutir isso com mais detalhes um pouco mais para frente, tá ok? Mas o início ainda é o contexto desses 10 reis e o chifre pequeno, que é o anticristo, está lá no meio. Depois ele vira o jogo, mas isso é na metade da tribulação com a abominação da desolação no lugar santo, lá no templo em Jerusalém. Ok? O 6º selo
envolvendo os versículos 12 e 14. Aqui a coisa piora ainda mais. Olha como a coisa está crescendo. Aqui são distúrbios cósmicos que vão começar a acontecer. Mas eu já chamo a sua atenção, não confunda esses distúrbios cósmicos do início da tribulação, da primeira metade da tribulação, com aquilo que Jesus falou lá em Mateus 24, 29. Porque lá já está no final da tribulação. Vai ser muito pior ainda. Porque algumas escolas teológicas aí confundem essas coisas e isso não tem consistência. Uma coisa é esses distúrbios cósmicos no início da tribulação, na primeira metade, e depois o que vai acontecer mais no final, às vésperas da vinda de Cristo, em poder e grande glória. São coisas, são realidades diferentes. Ele abriu o sexto selo e aconteceu um grande terremoto. A Bíblia diz um grande, mas não é o maior. O maior ainda está para acontecer. Pelo menos mais 2 terremotos vão acontecer na terra durante todo o período da tribulação. Um por ocasião, quando o anticristo mata as 2 testemunhas. Vai acontecer um terremoto. E o outro vai acontecer o maior terremoto que já existiu, mais para frente. Já lá no capítulo 16 de Apocalipse. Então, nós temos pelo menos 3 durante esse período de julgamento. Então, houve um grande terremoto. Esse grande terremoto significa que as placas tectônicas da Terra se mexeram em vários continentes. Não foi num só. Foi uma coisa generalizada, mas ainda não é o maior e nem o último. É isso que a gente tem que chamar a atenção aqui para não fazer confusão. Não vou entrar em detalhes de inversão de polos magnéticos, esse colchão do magnetismo sobre a Terra e o que isso tem a ver com as erupções solares. Eu não quero entrar aqui em detalhes, porque senão o nosso tempo não dá. Mas perceba uma coisa, esse grande terremoto ele vai tumultuar a atmosfera terrestre pelo lançamento de detritos na atmosfera. Vai escurecer, vai estabelecer uma condição desconfortável para os moradores da Terra, como é em qualquer erupção vulcânica. Porque terremoto e erupção vulcânica vão acontecer o tempo todo. Ok? Muito bem. O sol ficou preto como um pano de saco e a lua cheia tornou-se como sangue. Se você joga detritos na atmosfera, você escurece o planeta e a luz da Lua torna-se vermelha como sangue. Mas ainda não é aquilo que vai acontecer mais no final da tribulação. A Lua vermelha como sangue ainda pressupõe que haja luz solar, porque senão isso não acontece, mas não vou entrar em detalhes. Agora, lá no fim, vai escurecer o sol e a lua. Aí é um negócio de trevas, que eu também não consigo imaginar o que poderia desencadear esse tipo de coisa. Mas Deus fala e nós, humildemente, acatamos a palavra de Deus. Aquilo que a gente não consegue entender, a gente põe no óleo, guarda no coração, porque quando acontecer, aí nós vamos entender o que o Espírito Santo estava falando. As estrelas do céu caíram sobre a terra, meteoros, né? Caindo sobre a terra, mas ainda não é o pior. São coisas que estão acontecendo, mas que ainda vão piorar muito mais.
O céu desapareceu como um pergaminho que se enrola. Francamente, eu estudei isso aqui, pesquisei em várias fontes. Olha, ninguém tem uma explicação para o que significa isso, porque a gente nunca viu isso, nem na história do homem, e a gente não consegue relacionar isso com outras passagens que possam trazer uma inferência mais consistente. Então, quando a gente não entende, é melhor ficar pelo dito. A palavra diz que o céu vai desaparecer ou vai se enrolar como um pergaminho, então é isso mesmo. Agora, o que significa isso? Eu prefiro não comentar em detalhes, porque eu não sei. Cada montanha e ilha foi removida do seu lugar. É uma expressão que mostra terremotos em todos os lugares, em todos os continentes. Mas ainda vão existir montanhas e cavernas, porque as pessoas vão se esconder nelas. Não é o fim do mundo ainda. É isso que a gente tem que entender. O julgamento está num processo de crescimento, mas não é o fim. Apocalipse 6, de 15 a 17, para nós concluirmos o nosso estudo. Os reis da terra, tanto grandes quanto pequenos, ricos, pobres, não importa o nível social, eles clamaram para os montes, para as montanhas e rochas: caia sobre nós. Chegou o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro. Aí caiu a ficha. Mas o julgamento da ira começou no primeiro selo. Mas foi aqui, já no fim do sexto selo, que eles começaram a perceber que o julgamento era um julgamento que vinha de Deus e do Cordeiro de Deus. E eles, em vez de se arrepender, foram se esconder nas cavernas. E eles diziam: quem poderá subsistir diante do grande dia da ira? Porque a ira de Deus chegou, ela veio, ela está acontecendo. É só uma questão de percepção que aconteceu no entendimento deles. Mas o mais importante, eles não se arrependeram. Perceba como o coração rebelde, cegado pela obstinação, a tendência é se rebelar cada vez mais contra Deus, não importa o nível do juízo e do julgamento. Isso serve de alerta para nós. Que o nosso coração seja sempre um coração quebrantado nas mãos do Senhor, temendo aquele que é o juiz sobre todas as coisas. Um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima semana.